Hello, coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Espelho, Espelho Meu podcast. Aqui é um espaço onde vocês sabem que a gente conversa sobre mentalidade, oratória, imagem, estilo, cores, tudo o que engloba esse universo para que a gente possa construir uma melhor versão. E hoje a gente vai bater um papo muito especial, uma conversa daquelas onde a gente vai unir corpo, mente e emoções. E aí eu trouxe uma convidada especialíssima, Tainá Alves, onde ela vai se apresentar um pouquinho para falar sobre o trabalho dela, que eu sei que vocês vão amar conhecer e, como eu costumo falar, a voz dela precisa ser ouvida. Seja muito bem-vinda, Tainá. Obrigada, Ju. É um prazer imenso estar aqui com você. Uma honra, né? Na verdade, com a nossa história que começou ali pelo Instagram, né? Como a gente se conheceu. Então, é um prazer estar aqui. Tainá, ela trabalha com mentoria para mulheres e ela também faz análise corporal. Então, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu queria que Tainá contasse um pouquinho para a gente um pouco sobre o que é a análise corporal, para que as pessoas possam entender um pouco mais e a gente conseguir fluir esse bate-papo de hoje. Com certeza, vamos lá. Eu me chamo Taina Alves, né? Primeiramente, eu trabalho com autoestima já há 10 anos, mas há 4 estou nesse mercado da análise corporal. E o que é análise corporal? É nada mais que uma ferramenta. Então, eu costumo falar que é uma ferramenta que permite que nós possamos nos autoconhecer profundamente. Então, é uma técnica que eu aplico nas minhas clientes para que elas possam entender o funcionamento da mente delas. E aí, o mais interessante da análise corporal é que ela permite a gente conhecer os padrões, né? Os padrões mais do subconsciente da mulher. Do homem também, mas como eu trabalho com mulheres, o meu papo ele é direcionado para as mulheres. Então, na análise, a gente consegue perceber como a gente pensa, sente e age no mundo. E aí, muitas das explicações de por que, que a gente reage de tal forma, por que, que a gente age de tal forma, por que, que quando eu vou numa situação eu quero fazer de um jeito e eu faço de outro, é exatamente por conta dos padrões que você foi sendo moldada ao longo da vida. E aí, com a análise corporal, a gente consegue chegar bem profundamente para você entender e para você valorizar quem você é e não para você tentar mudar quem você é. É uma forma da gente ganhar mais autoconhecimento, né? Exatamente. A análise ela permite esse autoconhecimento profundo. E é uma abordagem que já vem de muito tempo. Só que qual é a diferença do que a gente aplica hoje? É que hoje a gente consegue medir, né, o que eu chamo de traços de caráter. Que todas nós temos 5 traços de caráter. E a gente consegue, através dessa ferramenta, que é nova, porém, que veio lá de trás de Freud, Reich, Lowen, né, que é essa teoria do corpo toda. Então, hoje a gente consegue, graças à escola que eu me formei, medir. Então, eles formularam uma forma para que a gente conseguisse ter isso mais palpável. Então, esse é o grande diferencial do que eu faço hoje. Então, eu consigo dizer para você, olha, Ju, você funciona assim, você pensa assim, você sente assim. E quando as pessoas resolvem ignorar isso, é aí que os problemas eles começam a acontecer. Então, é a partir disso que a gente começa todo o trabalho, toda a profundeza, né? Aprofundar ali o autoconhecimento. De certa forma, é como se você ensinasse as mulheres a traduzir. Na verdade, acho que nem é traduzir, é encontrar as respostas, né? Isso, Através desse cuidado das emoções. É como se isso. fosse um pouco disso, né? Para a gente buscar esse conhecimento e a gente conseguir se conectar. E eu acredito muito que a partir desse conhecimento que a gente tem, sobre tudo que a gente também já viveu, que é como você falou, Uhum. né? Isso molda e isso acho que é para tudo que a gente vive na vida, até porque quando eu faço essa correlação também com a imagem, tudo que você já viveu, até aquele momento que você decide se autoconhecer, Isso. tudo isso tem conexão. Então, como é importante a gente buscar, através de outras expertises, nos conhecer mais, né? Como Exato. é.
um momento mesmo de muita coragem, porque às vezes a gente não tem, né, essa vontade, ou às vezes até tem, mas tem muito medo, então é a coragem mesmo da gente poder estar proporcionando esse autoconhecimento para a gente, que só a gente mesmo que consegue evoluir. E aí, como você falou, através do corpo, você consegue entender muito das emoções que a gente sente. Então, acaba que as emoções, elas conseguem proporcionar para a gente alguns sinais, talvez no dia a dia, né? Para a gente começar a se perceber e a gente entender o que que a gente carrega, né? É Sim. como se a gente tivesse nessas emoções um pouco de memória, né? Uhum. E aí você acha que essas emoções a gente consegue observar elas, perceber, para a gente, opa, peraí, isso aqui eu estou fazendo, mas por que será que eu estou fazendo? Você acha que se a gente consegue mesmo perceber ou a gente precisa realmente, através de todo o seu processo, ter essa experiência e depois disso é que a gente consegue se perceber? Você acha que antes de viver o seu processo a gente Sim, consegue ter alguns sinais para dizer assim, realmente eu preciso desse momento com Tainá? sim. Então, eu costumo sempre falar para as minhas alunas que o corpo e a mente são uma coisa só. Não tem como a gente desassociar. Se a gente desassocia, ocorre uma ruptura no nosso emocional. Então, a partir do momento que eu começo a compreender o meu corpo, eu consigo elevar as minhas emoções para um outro nível. Então, o que que acontece? Eu não posso separar. Então, como que você vai identificar no seu dia a dia que realmente você precisa olhar? É uma dor no corpo que aparece sem um motivo ou causa ou justificativa, né? Dor nas costas, é uma dor nas pernas, é qualquer tipo de dor que aparece no seu corpo sem você ter tido nenhum esforço além do normal, Sim, digamos assim. Então, essas dores é algo que você precisa ter um pouco de consciência para olhar, senão você vai achar que é só porque você levantou mais peso ontem, sim, quando na verdade não é. Então, você se medica, você toma ali um remédio, ao invés de buscar a causa real. Então, como que eu posso analisar isso? Você precisa, sim, de um pouco mais de consciência. E nem todas as mulheres, elas já têm essa consciência. Algumas já vêm para o processo com um pouco mais de consciência para perceber que elas precisam. E tem outras que ainda não têm. E tá tudo bem, é o processo. Eu costumo falar que você vai vir no momento certo, sim, no seu momento e no tempo que você está preparada. Mas é olhar para essas dores com carinho, porque o nosso corpo, ele guarda memórias. Então, tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida, dos ambientes que você esteve, como você precisou reagir ali para sobreviver, é o que vai dizer como que você hoje pode reagir. E se você não muda esses padrões e busca entender essa percepção que você teve, fica muito mais difícil você alcançar, por exemplo, um sonho que você tenha. sim, verdade. Então, você precisa trazer isso cada vez mais, esse autoconhecimento. Por isso que é tão importante. E aí, olhar para além das dores também, né? A gente não quer só tratar quando uma dor surge, mas a gente pode ter essa consciência antes disso. A gente pode ter a consciência de que pode ser melhor. Então, quem não quer, né, alcançar sonhos, alcançar. E às vezes ali tá uma coisa empacando, aquele sentimento de que talvez você não consiga, ai, porque eu acho que eu não mereço, mas isso é inconsciente, isso é muito lá dentro. E através de uma sessão e de um processo de análise corporal, você consegue trazer esses padrões para a tona, para cima, né, da superfície. E a partir daí, você começa a ter mais consciência no seu dia a dia. Aí você começa a entender: poxa, eu tô agindo assim, eu tô reagindo assim, eu tô fazendo isso, quando na verdade eu poderia fazer isso. E aí você volta para o seu funcionamento, que tem que ser. Sim, trazendo um pouco para essa ideia do corpo, mente e carreira, Sim. de acordo com o que você está me trazendo, acho que uma coisa também que vale a pena a gente deixar claro é que nem sempre precisa vir através das dores, né? Às vezes é o que você falou, às vezes a gente tem um não merecimento, às vezes a gente tem uma insegurança muito grande, que isso acarreta, às vezes, a falta de crescimento no trabalho, a Sim, falta de algum desenvolvimento de projeto que a pessoa tem. sim. Então,
como é importante a gente perceber que essa parte da análise corporal, ela não precisa vir só, como você citou, às vezes uma dor nas pernas, dor nas costas, mas às vezes a pessoa não sente isso, não sente as dores no corpo, mas tem isso na mente. Então, a gente também percebe que essa parte da análise corporal também vai auxiliar a pessoa a se conhecer a esse ponto para destravar, né? Porque eu acho que tudo está correlacionado, né? Corpo, mente, a vida pessoal, a carreira, tá aquela tríadezinha conectada. Então, o corpo se conecta com a nossa mente, que se conecta com as nossas emoções, mas que nem sempre precisa ser a dor física, né? Pode ser também o medo, aquela do mental, né? Do Isso. não merecimento. E esse medo mental, digamos assim, ele pode surgir como? Em mulheres que são extremamente workaholics. Então, trabalham demais. Sim. Então, a gente sabe, e muito já se ouve, de que tudo em excesso existe alguma disfunção ali. Uhum. Então, pode ser que você não sinta dor no corpo, mas você vai demonstrar, e isso eu costumo trazer dentro da minha mentoria, Sim. que é mostrar para as mulheres como a rotina básica delas está afetando esse emocional. Que às vezes a gente acha que não tem muita ligação. Mas é como eu digo também, da forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E aí, se você está disfuncional, sem saber, talvez, que está disfuncional lá na rotina básica, como que você quer almejar, alcançar grandes sonhos para você poder chegar num patamar que você deseja? Quando você está, na verdade, fazendo aquilo por um processo de escassez interna. Você está querendo conquistar a todo custo, mas você não está preenchida, digamos assim. E aí teve até um caso, né, de uma aluna minha que ela passou uma semana, acho que foi 2 dias, 3 dias, onde ela realmente se colocou como prioridade na vida dela. Ela percebeu que ela estava tomando muito mais café do que o normal. Ela percebeu que ela acordava correndo e ela já ia para o trabalho e ela não se priorizava. E aí ela começou a acordar. Ela acordou ali meia horinha mais cedo. Ela fez um penteado básico para ela ir trabalhar. Ela tomou um banho melhor. Ela se arrumou melhor. Passou até uma maquiagem que ela dizia que era algo que ela não fazia. Fez um chá para tomar antes de tomar café. E ao longo do dia ela foi fazendo pequenas substituições. No final do dia, ela disse que a rotina de trabalho dela tinha sido mais leve. Então, muitas vezes, está pesado porque a gente não está olhando para o que de fato a gente tem que olhar. E aí, depois de 2 dias, ela disse que conseguiu ter uma conversa com o marido, que ela precisava muito ter, mas ela estava com medo. E eu mostrei para ela que aquilo era fruto do que ela vinha construindo nesses 2, 3 dias. Imagina o que ela não pode fazer ao longo de anos fazendo isso. Para a gente perceber como, às vezes, pequenos hábitos, eles conseguem gerar grandes feitos, Isso. né? Eu costumo falar para as clientes, nessa parte da consultoria de imagem, que é aqueles 10 minutos do dia que você não dedica para você. Sim. Seja um banhozinho, com uma música, seja, sei lá, fazer como você falou, um penteado, às vezes escutar só a música no carro, conseguir tomar um café tranquilo. Sim. São 10 minutos apenas de um dia de 24 horas, que a pessoa acha, são só 10 minutos. Mas numa semana, esses 10 minutos, eles praticamente passam de 1 hora. E o que é 1 hora? Você dorme, você relaxa, você descansa. E às vezes você não consegue ter isso. Então, como esses pequenos hábitos, eles fazem uma diferença muito grande. Você estava falando sobre a pessoa que você atendeu, e eu me lembrei muito de uma cliente que ela tinha essa dificuldade, ela não conseguia se priorizar, ter os 10 minutos. E não adianta a pessoa passar para um processo de autoconhecimento, seja o seu, seja o meu, e a pessoa não dedicar um tempo para aquilo, né? Então, a pessoa precisa dedicar. E eu lembro que era uma das coisas que eu mais dizia, você precisa, mas eu sou engolida pela semana.
Ela sempre me respondia isso. E quantas de nós, às vezes, não respondemos, né? Isso. E é isso, é a gente perceber, poxa, a semana me engoliu. Não, o que é que eu preciso fazer na próxima semana para ela não me Uhum. engolir e eu conseguir colocar as coisas no lugar? Porque o dia, ele tem 24 horas. A gente meio que tá ligado 12 horas, vamos dizer assim, e, poxa, 12 horas é muito Uhum. tempo, uma coisa assim que a gente precisa tomar cuidado para que a gente consiga realmente construir um círculo virtuoso, né? Para Uhum. que quando a gente fala de corpo, mente e emoções, a gente realmente consiga se priorizar. E eu acho que é isso para o nosso público feminino que falta Sim. muito. A gente conseguir se priorizar. Para vocês que estão assistindo, eu costumo chamar a Tainá a senhora do autocuidado. Porque ela ensina isso na jornada dela. Então, tem um dia na Verdade. semana que ela Isso. ensina para as mentoradas dela se cuidar. E eu disse: você tem que se apropriar disso, a senhora Do do autocuidado. autocuidado. Então, é porque é importante. Às vezes a gente Isso. precisa que o outro traga essa visão para a gente Isso. poder parar para poder Verdade. fazer. E ali, às vezes, é um processo de 10 minutos, mas que Isso. aquilo revigora, proporciona uma noite de sono melhor, mais agradável. E aí você dormindo melhor no outro dia, né? Então, é Produz melhor. muito importante isso. E eu sei que você também faz. Sim. Então, aproveita e fala um pouquinho, Uhum. não só o porquê que você percebeu que era importante criar essa Sim. rotina, né, do Uhum. autocuidado, mas que outros significados você percebe dentro das suas Sim. mentoradas ao longo desses anos que essas mulheres conseguiram construir para que a gente também, de certa forma, possa inspirar as que estão nos assistindo. Sim. E quando você estava falando aí, muitas coisas vieram na cabeça. E é muito importante entender que o autocuidado ele não pode ser algo vazio. Uhum. Se eu pego para fazer por fazer, aquilo vai ser só mais uma atividade no meu dia e não vai ter o impacto real que a gente gostaria que tivesse. Por isso que quando você conhece o seu gráfico, que eu chamo de gráfico, mas é o seu modo de funcionar da análise corporal. Quando você descobre a sua combinação, aquilo dali vai te permitir uma direção. Então, poxa, vou dar o exemplo aqui de alguns nomes de traços que a gente Sim, descobre na análise, mas para você entender como é essa profundidade. Por exemplo, se eu tenho um traço oral, que ele tem uma dor do abandono, e ele tem um recurso maravilhoso, que é o da comunicação. Mas para ele comunicar, ele precisa estar inserido em atividades que envolvam os 5 sentidos. Ou seja, massagem, escaldapés, dança, tudo que envolva os 5 sentidos. E eu costumo falar que é o traço criança. Ele gosta de tudo que uma criança gosta. Então, quem era você quando era criança? É esse lado seu que você tem que trazer para essa proporção desse traço que você tem. E eu mostro isso para elas. E aí, o que que acontece? Elas mudam a forma de olhar para o autocuidado. Teve uma que, quando eu estava mostrando, ela falou assim: caramba, eu gostava de fazer joguinho de tabuleiro, mas eu montar o jogo de tabuleiro. Eu vou fazer isso com meu filho. Então, você traz uma ressignificação e que traz uma intenção por trás. E você acaba se cuidando de uma outra forma. E aí vem logo, junto com essa construção de que o autocuidado não pode ser vazio, é uma frase que gira, a minha mentoria gira em torno dela. A profissional que sai de casa sem ter cuidado de si, encorajado o seu marido e nutrido os seus filhos, é uma mulher de sucesso limitado. E eu costumo falar que essa frase tem um segredo, que é para ser feita exatamente nessa ordem. Quando você costuma inverter a ordem, costuma dar problema. E aí você pode olhar para a sua realidade, para a sua rotina. Se tá dando problema, verifica se a ordem está cumprida. Porque a gente acha que, vamos falar agora de relacionamento aqui, inserir um pouco, que o nosso marido, porque ele é um homem grande, a gente já não precisa encorajá-lo a ser mais, a ser melhor, a ser um homem grande. Mas precisamos. E isso vem das construções de relacionamentos que a gente viu desde pequena. E aí, cuidar de si, a gente fala desse autocuidado sem ser um autocuidado vazio.
Ah, porque a rotina me engoliu. Geralmente é ali aquela mulher com traço rígido, muito alto. E aí eu costumo, quando eu faço os gráficos, tem um ponto que a gente olha bastante, que é a questão do controle. A gente consegue medir o controle e a perfeição que essa mulher tem, para poder direcionar isso, não para cortar, porque muitas acham que se a gente quer ser perfeita, quer fazer tudo certo, é um problema. Mas não, é para a gente poder direcionar para o lugar certo. E é por isso que a abordagem sendo determinista e você seguindo, tentando ser quem você não é, vai dar problema. Então, a mulher com. Chega para mim, mulheres com 48% de perfeição. Como é que eu mostro isso para elas? Imagina um dia de 24 horas, onde em quase 50% do tempo você quer ser perfeita. Como é cansativo. Como é cansativo. E como dá ali o tempo que você tá acordada, você só relaxa para dormir. E olhe lá, se você relaxar. Então elas começam a olhar com outros olhos. É por isso que o autocuidado, ele muda o sentido. E eu percebi isso na minha rotina desde o começo. Eu percebia, claro que no início não era com tanta consciência, porque eu vim ter contato com esse tipo de conteúdo e com essa minha profissão recentemente, 4 anos. Mas antes eu já vivenciava pequenas coisas de autoestima que quando a gente trabalhava melhor ali, eu via, caramba, isso é legal, isso funciona, mas por que que funciona? Ficava aquele porquê. Funciona comigo, mas por quê? E aí, quando eu entrei nesse mundo, eu entendi que cada pessoa tem o seu funcionamento. E que se eu tentar alimentar o meu funcionamento vai ser melhor ainda, foi quando tudo fluiu. E aí era pequenos momentos, né? Agora o escaldapés, ele veio recentemente, né? A senhora do autocuidado, mas eu gostei muito, assim, de quando teve um dia que eu fiz a primeira vez. E não tinha intenção nenhuma, assim, né? Eu via minha mãe fazendo. Mas eu nunca tinha dado bola. E aí eu fui experimentar. E aí eu fiz a primeira vez só com a água, uma erva e pronto, e água quente. Gente, foi tão bom. Foi tão bom, eu dormi tão bem que eu fiz, gente, tem alguma coisa aqui. Peraí, vamos incrementar isso daqui. Aí eu colocava sal, colocava o óleo essencial. Aí eu comecei a perceber que aquilo me trazia muitos benefícios, porque eu tenho traço oral alto. E eu preciso dos 5 sentidos. Por que não trazer isso daí com uma intenção, né? Não algo cotidiano. E aí eu comecei a alimentar. E agora já tem um ofurô, já temos ofurô, já temos tudo ali, toda a estrutura do escaldapés. Mas é muito interessante porque você falou também que a gente precisa ter um tempo. E isso, nosso trabalho, ele casa muito realmente, porque a gente precisa investir tempo, né? Ter ali os 10, meia hora que seja por dia. Aí muitas mulheres pensam, é por semana? Não, é por dia. Vá ali um pouquinho todos os dias para você ver o que que acontece, entendeu? E aí muitas vezes ainda gera resistência. Mas é Acho que porque, a gente vive numa sociedade, e eu sei que isso também faz muito parte da sua fala, que eu já lhe vi palestrando várias vezes, e parte do que você fala, eu gosto muito de enfatizar no sentido de que nós vivemos numa sociedade onde ela cria um estereótipo da mulher como se nós mulheres precisássemos ser uma rocha, né? Uma rocha, alguém que está ali firme o tempo todo, e esse estereótipo ele acaba que vai sempre muito interligado para a nossa imagem, para o nosso comportamento sim, também, e acaba querendo moldar a nossa mente. sim, Porque a gente não é ensinada, quando criança, a ter o direito de escolher o que quer vestir. A gente sempre é, quer queira, quer não, obrigada a usar aquilo que nossa mãe quer ou aquilo que a gente tem sim,
né? Às vezes, pela condição financeira, eu já tive cliente que usava sempre roupas usadas. Eu também cresci usando roupas usadas. Mas que bom que a minha mãe, pelo menos, teve uma visão ainda limitada, mas Sim. teve, porque ela transformava as roupas de menino em roupas de menina. Então, ela bordava, fazia alguma aplicação, me deixava pintar uma calça, alguma Uhum. coisa. Então, aquilo trazia um pouquinho da Ju, né? Sim. Da menina Ju. Eu Uhum. não era obrigada a usar a roupa do menino daquele jeito. Sim. Isso já foi uma coisa muito boa, porque talvez se eu tivesse replicado isso, tivesse criado um ruído na minha imagem sobre a minha percepção. Então, nós somos criadas o tempo todo para meio que seguir regras. Mas aí a gente se Isso. pergunta, quem que inventou essas regras? E por que a gente é obrigada? Eu sempre digo, a gente não é obrigada a nada, Uhum. né? Então, muitas mulheres também chegam para mim e dizem assim, Ju, eu não sei quem eu sou. Se eu soltar no shopping com um cartão ilimitado, ela não sabe o que comprar. Sim. Então, como é importante a gente buscar se conhecer É verdade. e, por mais que eu diga, tudo que a gente usa comunica. Mas quando a gente não sabe o que quer comunicar, qualquer coisa serve. E Exato. nós temos o direito de saber, mas para saber, precisamos buscar nos conhecer. Isso. E quando você diz essa questão do autocuidado não é só ir fazer a unha e fazer uma escova. Por mais que às vezes eu até digo, comece por aí, Uhum. porque aí pelo menos eu acho que você vai sentar na cadeira e vai ficar quieta. Ou vai conversar pelo menos com o profissional que está com você e vai rir, né? Uhum. Alguma coisa do tipo. Então, Sim. comece pelo menos por aí, mas depois evolua nisso. Porque eu acho que o autocuidado, você falando, e eu pensando realmente agora, eu acho que o autocuidado é você com você mesma. É você se escutar. É você aprender a também esvaziar a sua mente. Eu acho que para Isso. mim, então, você falando, um dos meus autocuidados é minha corrida. Sim. Porque é Ju com Ju. Ju tem que superar a Ju. Ju tá se Uhum. desafiando sozinha. E eu consigo esvaziar a mente. Esses dias eu estava comentando, não lembro com quem foi, e eu disse, gente, correr para mim não é a moda mesmo, que agora virou moda aqui em Uhum. Natal, né? Mas correr para mim é onde eu consigo esvaziar a minha mente. Sim. E eu não tô competindo com ninguém. Eu tô todo dia me desafiando. Se hoje eu conseguir correr 2 km, massa. Amanhã eu consegui 3. Hoje eu consegui 10. Não tem a história do tempo, do pace, disso. Não. É eu comigo mesma. Sempre foi assim. Eu gosto, né? A gente vai se desafiando, aumenta a quilometragem, porque Sim. é divertido. Mas assim, é também onde eu aprendo a me respeitar. Então, como é importante a gente trazer essa mensagem que o autocuidado é isso. Sim. Primeiro é você com você mesmo, é você descobrir o que é que você pode fazer para que você possa se conhecer, porque quantas de nós não se conhece? Totalmente. Totalmente. Eu costumo falar que autocuidado, ele tem vários tipos, né? Tem o autocuidado físico, tem o autocuidado emocional, tem o autocuidado social, tem o autocuidado de vários. É amplo, é muito amplo. E é o que eu começo a recomendar é que você varie para você se conhecer, saber do que você gosta. Para você chegar na corrida, você precisou percorrer alguns caminhos e testar algumas coisas para poder chegar naquilo que você gosta. E aquela coisa, né, que as suas clientes falam, eu não me conheço. Para você se conhecer, você precisa testar várias coisas. Você precisa mergulhar em algumas atividades. Deixar o medo de lado e realmente experimentar. A vida é muito disso. Então, é experimentar. E quando a gente traz isso para o nosso autoconhecimento, fica ainda melhor. É por isso que eu costumo falar de práticas diferentes. Porque não é comum a gente ver pessoas hoje, mulheres com carreiras, mulheres que já têm uma vida ali estabelecida, essa mulher escrever sobre as suas emoções. É muito raro. É difícil. E é difícil para muitas colocar isso como uma rotina, porque não sabe nem por onde começar. Eu tô rindo porque eu tô vivendo isso. Olha aí. Eu tô num processo também que todo dia eu tenho que escrever os meus sonhos. Olha, e é difícil, é desafiador. Só que se a gente faz muitas vezes, a gente acaba se tornando bom. E através dessa escrita, que eu costumo estimular muito, é que a gente começa a ter consciência maior de nós mesmos.
Para a gente estabelecer limites com pessoas, a gente precisa primeiro saber os nossos. Para a gente fazer o que a gente quer fazer, a gente precisa primeiro saber o que, que tem aqui dentro. E você trazendo isso, como é desafiador a gente escrever, né? Quando a gente Sim. pensa na neurociência, ela traz como é importante a gente escrever. E a gente vive numa era digital, né? Então as pessoas É um não conflito. escrevem. E quando escrevem, geralmente é no celular, no Uhum. bloco de notas. E acreditem, não funciona como velho papel e caneta. Exato. E assim, como é importante, você falando nisso, e eu me lembrei desse novo aprendizado que eu tô tendo, de ter que escrever os meus Uhum. sonhos, ou seja, de estar escrevendo a minha realidade desejada, assim, é muito desafiador, porque a gente às vezes acha que é tão inatingível e não é. E uma das coisas também que eu percebo é o quanto a gente também esquece de sonhar, que é uma Uhum. coisa que eu percebi que fazia, por mais que assim, eu tenho um desejo de fazer X projeto, isso aqui é um sonho realizado, mas ele só está conseguindo se concretizar, sabe por quê? Porque há bons anos atrás eu escrevi que eu queria viver esse projeto. Olha isso. Então eu tenho um caderninho da capa da Moranguinho, bem fofinho. Era um É caderno o de melhor que desenho, tem. porque eu não gosto muito de linhas, eu gosto de Aham. colorir e tal. Eu sempre foi assim. E lá eu desenhei que um dia eu queria poder ter um podcast onde eu pudesse falar sobre várias temáticas. Tava Olha lá, eu acho que isso isso. deve ter uns 3 anos ou 4 mais ou menos. Foi desenhado isso, tá no papel. Não tinha um nome, porque, Uhum. né, o nome ele era vinculado a um outro projeto de mulheres, Sim. mas eu escrevi no papel. Então, estava lá. Um dia isso iria acontecer. Sim. Mas como é importante a gente escrever. E as nossas emoções, Sim. então, é muito Muito. importante a gente escrever. Muito. É algo que a gente precisa realmente trabalhar bastante para que a gente consiga até se entender, né? Uhum. E eu escrevendo agora todo dia, eu acordo mais cedo. Eu Uhum. não pego no celular. Uhum. Eu coloco uma trilha sonora fantástica e eu começo a escrever. E isso tem trazido tanta clareza para mim e, ao mesmo tempo, merecimento. Que eu Uhum. tinha esquecido disso. Não que eu não achasse que eu não Sim. merecia, mas eu não reforçava diariamente que eu merecia. Sim. Então, eu acho que isso também tem conexão com o que você está trazendo, né? Da Sim. gente se conhecer e isso está ligado com autocuidado e está ligado à autoestima, Completamente. que é outras coisas que as pessoas Completamente. sempre perguntam pra gente, né? Ju, autoestima. E o que é que eu faço pra minha autoestima? Às vezes eu brinco, sei lá, põe uma Uhum. música, põe um post-it com palavras de afirmação, isso ajuda, Sim. mas é mais além. E você Uhum. está preparado para ir mais além, para ter essa Uhum. real autoestima? É sobre isso. Quando você fala, né, da escrita, a escrita, ela é algo muito profundo, realmente. Quando você escreve aqui na Terra, está sendo escrito nos céus. E isso, a escrita, ela tá sobre a escrita, em todos os livros sagrados, fala sobre essa escrita. Que o que você escreve na terra tem poder nos céus. Então, por isso que é tão poderoso. E é por isso que tudo que você escreve tá aí. Estamos aqui em meio a um exemplo. Nem preciso ir longe para a gente ver sobre isso. E aí, quando tem muitas mulheres que chegam, eu pergunto: qual é o seu sonho? Pronto, travou já na primeira pergunta. Eu não sei. Mas por quê? Porque existe muito ruído mental. Porque a gente está mais ocupado em apagar incêndio, apagar o problema do dia a dia, mas a gente esquece que se a gente olhar mais profundo, aqueles problemas nem ali estariam. Porque a gente vai mexendo com o interno, mexe com tudo. Mexe com o externo e aí a gente vai para além de traços. A gente vai para além de tudo isso. É por isso que tem um desafio que chama Desafio Detox Emocional, onde a gente trabalha o corpo e a gente trabalha a escrita. E é muito surreal o que acontece, porque muitas trazem
feedbacks positivos de como aquilo ali foi impactante. E não porque a gente mexeu com uma estrutura mental, a gente mexeu com o corpo, a gente mexeu com as emoções, a gente mexeu com uma estrutura muito mais profunda. E aí, quando a gente fala, porque a autoestima, né? Hoje o termo tá muito em alta, todo mundo fala autoestima. Não, tá em alta não, eu digo que tá prostituído mesmo. Exatamente, tá prostituído, porque fica algo assim raso Fica. quando a gente fala. Mas é sobre, eu gosto mais do termo alto valor. Porque a autoestima é de fato você gostar de si. Você olhar no espelho, você gostar daquilo que vê, você valorizar aquilo. Mas e quando a gente mergulha um pouco mais e fala de alto valor? Aí você vai ver que talvez você tenha autoestima. Você até gosta do que você vê no espelho. Mas se mergulhar mais um pouquinho... Ai, porque eu acho que eu não sou suficiente. Minhas ideias não têm valor. Não, porque se eu fizer isso, vão ficar com raiva de mim. Então, você precisa fortalecer o alto valor. Eu posso dizer para você, Ju, todos os dias, tome seu banho, bota uma velinha, faça um escalda-pés, substitua o café pelo chá e passe um hidratante se olhando no espelho completamente nua. Vai ter efeito na sua autoestima. Só que vão ter coisas para você resolver no seu dia que você vai precisar de um alto valor bem posicionado. De limites claros. Você vai precisar saber o que você quer, para onde você está indo, qual a rotina que te contribui para isso. Quem é você quando ninguém está vendo? Às vezes você não precisa de mais disciplina. Não é disciplina, não é acordar às 5 horas da manhã que vai te fazer uma pessoa produtiva. É você saber quem você é e para onde você está indo. E aí eu fico, gente, vamos olhar para onde importa. A gente vive numa era onde se criou É muito difícil. muitas regras, né? Eu não acho que nem Uhum. regras, muitas historinhas. Acho que as pessoas romantizam muito, né? Então, não é crítica, porque eu acho que não é uma crítica a esse ponto de achar que é tão negativo, mas eu acho que é a pessoa, quando Não, busca o exato. conhecimento, É isso. ela tem que ter a percepção do que funciona para ela. Isso. Então, possa ser que até essa rotina que você está sugerindo, para alguém até nem funcione, mas você Sim. vai descobrir o que funciona para ela. Então, às vezes, para alguém, vou falar no leigo mesmo. Talvez não funcione o escalda-pés, Uhum. mas para ela funciona um banho morno com a vela. E aí é um sabonete esfoliante bem perfumado. Então, é de cada um. Então, não é aquela receita pronta. As pessoas sempre... Eu acho que a gente está vivendo numa era também que, além de ser o digital e se perder algumas coisas, a gente quer tudo muito pronto. E aí as pessoas não estão mais preparadas como antes. Para ouvir, para se permitir, para... Quantas vezes a gente sai e as pessoas estão o tempo todo no telefone, estão todas preocupadas em postar tudo. Uhum. Não que a gente não possa, né? A gente trabalha, Precisa, usa... né? É uma ferramenta, Uhum. ok. Mas há muitos anos atrás eu tinha uma frase que eu sempre falava muito, que viver é melhor do que postar. E aí, quando eu Sempre. só tinha Instagram pessoal, ele era muito desatualizado, porque ele não era em tempo real. E aí eu tinha uma amiga na época na escola, que era amiga da escola, na verdade. Ela sempre dizia, Ju, eu nunca sei onde você tá. E eu lembro que ela sempre falava isso. Porque você postou, aí ela perguntava, eita, que chique, tá no meio da semana na praia. Eu falei, não, amiga, isso foi do mês passado. Aí ela fazia, eu nunca sei onde é que você tá. Eu disse, porque eu prefiro viver, tiro foto, resisto e depois eu posto. E hoje, alguns anos se passaram e como as pessoas primeiro preferem, como eu costumo brincar, dar essa satisfação que está fazendo algo para depois talvez se permitir viver isso. E isso é para tudo e qualquer coisa. Eu acho massa, sei lá, tô na cafeteria, o café é lindo, aquela, eu tenho vontade. Mas viva primeiro, saboreie primeiro, sinta o gosto, converse, dê suas gaitadas, ria com seus amigos, com seu companheiro, o que for. E depois você posta dizendo como foi bom aquele momento. E não você tá meio que dizendo algo que você acha que vende. Porque a gente tá se vendendo o tempo todo, né? Então, como a gente tá nessa era que eu acho que a gente precisa assim, ei... Viva primeiro, calma. Deve ser, que massa, tô ali fazendo o meu escalda-pés.
Mas é como você falou, você tem intenção? Sim. Você tá vivendo aquilo? Você tá sentindo o pé relaxar? Você sentiu água quente? Uhum. Porque eu acho que a pessoa às vezes tá tão no automático que se Porque se enfiar o não pé sair nem do celular, sente. não É. funciona. Então, tipo assim, não, Ju, se eu ficar com o celular, eu não vou conseguir. Cara, então, sei lá, põe a música Isso. na TV, É. deixa o telefone lá. E assim, eu tenho feito essa prática de acordar e não pegar no telefone. Gente, É funciona, tão é bom. real. As pessoas, elas conseguem esperar. Exato. Então, que a gente possa se conscientizar disso também, né? Eu acho Sim. que se a gente pensar numa coisa prática Uhum. para dizer, é isso, a gente poder perceber que esses micros hábitos de Isso. acordar, já se agarrar no telefone, assim, tente não fazer isso, tente primeiro acordar, não sei, se toma uma água em jejum, se toma o Isso. seu café ou toma um banho para tenta dar Uhum. um tempo maior do seu acordar, preze sua mente relaxada, que isso faz com que o dia, né, ele consegue fluir muito mais leve, Com né? certeza. A gente acorda, a mente tá limpa. Aí, se você já pega no celular, a primeira já vai, começa a poluir. Às vezes você abre e nem é uma notícia boa. É. Aí o seu dia já foi impactado por aquilo ali. E aí você começa a trazer um monte de coisa que não faz sentido, acumulando naquilo que você já começou ruim. E aí imagina, um dia todo assim, uma semana toda assim, um mês, um ano, uma vida. Mas você pode fazer novas escolhas. E a gente precisa se responsabilizar. Que tem algo que eu passo na análise que é justamente isso. Ninguém tem consciência dos traços que você tem. Ninguém sabe a sua combinação, não sabe nem que traços existem. É sua responsabilidade proporcionar um ambiente favorável para você. É sua responsabilidade cuidar desses traços, porque é você quem sabe a partir de agora. Então, a gente começa a trazer essa autorresponsabilidade também. Então, a sua vida, ela está nas suas mãos. Por que você está terceirizando, justificando, reclamando, se você pode ir para um novo degrau e escolher fazer através dos micro hábitos, através de uma pequena mudança? E eu costumo sempre pensar assim, nos detalhes. Você sempre vai me ver pensando nos detalhes, aquilo que as pessoas ignoram. E quando a gente falou de acordar às 5 horas da manhã, tá tudo bem se tudo que você refletiu sobre você e aonde você quer chegar vai exigir que você acorde mais cedo, show, sua rotina tem sentido para você. E é só para você que ela precisa fazer sentido. Para você e para sua família que tá construindo ali os sonhos. Então a gente começa a sair dessa caixinha, a gente começa a sair dessas regras impostas. E aí, quando a gente volta um pouquinho naquelas coisas que a gente ouviu desde pequena, que você falou do. Não me recordo agora do que você lembrou lá de trás. Mas quantas de nós não cresceu ouvindo? Fica quietinha, sentadinha, obediente, você é mais bonita assim. Fecha a perna, cruza a perna. Cruzar a perna traz malefícios para a saúde feminina. Além de fazer mal para o joelho, sobrecarregar o peso da sua perna, você fecha a sua pelve. E quando você fecha a sua pelve, você está fechando a sua fonte de criatividade e de prazer. E aí eu já começo falando isso para as minhas alunas. Olha, você tem uma fonte de criatividade e de prazer na sua vida, que ela precisa ser cuidada. Se você aí já tem ligação com o seu trabalho de comunicação também. Se você fecha o seu quadril, a sua perna, a sua vulva, todo o seu centro reprodutor, ele não serve só para gerar filhos. Gera projetos, gera vida de outras formas. Se você fecha lá embaixo, você fecha a sua garganta. Existe uma correlação. As nossas fáscias, os nossos músculos interligam a nossa garganta com a nossa vagina. E isso é muito potente, porque se a gente pegar mulheres que têm bloqueios de fala, elas têm bloqueios sexuais em algum nível.
E o mesmo ao contrário. Quantos sapos você precisou engolir na sua vida? Isso vai ter reflexo no seu corpo. O corpo tem memória, lembra? Então, a gente já entra num nível ainda mais profundo. Só que aí, quantas estão dispostas a mergulhar tão profundo? E não é pra gente ficar remoendo traumas, remoendo vivências. Não, é pra gente trazer a autorresponsabilidade de entender que aquilo passou. E que hoje eu sou pai e mãe de mim mesma. E eu posso fazer diferente. Eu tenho novas escolhas. Então, quando a gente entra nesse cenário, tudo muda. Quando a gente internaliza isso. Então, quando a gente passou pelo processo da minha mentoria de comunicação, que foi assim, libertador, foi incrível, sensacional. Não só porque eu tive, gente, eu faço palestras desde que faz uns 6 anos. Eu já trabalho com a fala, trabalho fazendo treinamentos, trabalho fazendo, né, comunicando com o público. E depois que eu tinha uma dificuldade enorme para montar o meu treinamento, para saber o que falar ali naquele momento. E a nossa mentoria, ela trouxe isso de uma forma tão prática que eu tô um dia antes da palestra e eu tô assim, já tá tudo pronto. Sem aquele nervosismo absurdo que existia antes. Mas uma coisa ficou muito marcada quando você falou que a minha mandíbula, né, e a minha boca, ela expressava pouco, não sorria tanto, não abria tanto, não trazia isso de uma forma a ser mais livre. E na mesma hora eu correlacionei com os músculos, com o corpo, com as emoções. E naquele momento eu vi que eu precisava trabalhar um pouco mais do meu centro de vida, para eu me permitir me abrir mais, né? Então, tem coisas que são camadas, a gente vai aos poucos. Se eu trabalho com isso e eu ainda vi a necessidade de fazer algum processo comigo, imagina quem não faz nenhum tipo de processo. E é muito importante você estar sempre buscando evoluir. E aí a gente sai de uma camada muito mais superficial para uma ainda mais interna. Que a gente está aqui nessa vida é para evoluir. Se você não evolui virtudes, se você não evolui os seus valores, isso vai ficando cada vez mais difícil, porque você está aqui por uma missão. Não só para o trabalho que você faz. Não só para apagar os incêndios do dia. Percebe como a gente sai de tão básico para algo mais maior, algo maior do que nós mesmas. Profundo, né? Profundo. É dar mais sentido à nossa própria vida. Isso. É Dar ao sentido. acordar, Isso. a gente entender a dádiva que é da gente Isso. realmente acordar. É a gente poder entender o poder que nós temos. É como eu costumo falar, nós todos temos um grande poder. Todo mundo tem algo a acrescentar Isso. na vida de alguém. Todo mundo precisa entender como isso é forte. E às vezes as pessoas chegam, né, como você estava falando Uhum. da mentoria, com muito receio de falar. Ou acha assim, Ju, o que eu tenho para falar, meio que como se não tivesse uma Valor. necessidade, um valor. Eu faço porque não tem. Tem, Isso. porque tudo que a gente tem serve para alguém. Exato. Então, todo mundo tem algo a agregar. Então, a gente precisa trazer isso. E é uma das coisas que, ao longo desses 7 anos, eu sempre venho percebendo muito, é que às vezes a gente fica muito preocupado em estar dentro de uma caixa. E Uhum. por que não sair dessa caixa? Né? Existem muitas regras que são fantásticas. Eu sempre vou dizer como é importante se estudar a Uhum. oratória como um todo. Mas às vezes eu acho que existem outras formas da gente estar iniciando essa jornada da Sim, comunicação. verdade. E trazendo o que você faz, tem total correlação com o que eu acredito que é a linguagem corporal. Uhum. Como isso está interligado. Quantas vezes eu vi pessoas que estavam sentadas numa cadeira e não conseguiam se apresentar num curso.
de dizer pelo menos o nome, da mão Sim. suar de pingar, de não conseguir. E é aquela coisa, gente, é só o seu nome. A pessoa não consegue falar, da pessoa fazer um curso inteiro de oratória, ela nunca conseguir se levantar para fazer nada. Sim. Mas quando diz assim, intervalo, a pessoa se levanta, comunica, só Sim. falta dançar na sala. Sentou, começou a aula, a pessoa tá ali, dura, tesa, parada, e eu. Gente, como é que pode? E aí, quando você vai conversando ali com a pessoa, quando você tenta fazer alguma dinâmica, quando a pessoa vai se sentindo mais segura, ou às vezes o próprio ambiente mais seguro, talvez ela consiga relaxar. Então, como é importante, como a Uhum. gente buscar esse conhecimento para a gente estar todo dia em Isso. evolução e expande, né? E eu acho que quando a gente internaliza a frase que tudo que se foca, expande, é Isso. real. Se você foca Muito. em conhecer a si e evoluir, só tem um Uhum. resultado, amor, É. expansão. Não Então, é tem isso outro que a gente caminho. precisa pensar sempre para que a gente possa evoluir. E isso não significa romantizar, dizer que Isso. tudo é perfeito, tá? Vai ter Não. altos e baixos, vai ter Exatamente. rasteiras, vai ter tudo, né? Porque o pacote É sempre é isso. completo. É. Eu costumo falar, a história do Instagram da amiguinha tá linda, Isso. mas Mas compra tem lá o um. bastidor para É. você saber. Só ela quem sabe. Ah, não, porque fulano chegou em tal lugar. Certo, mas você sabe o que fulano fez para chegar nesse lugar? Isso. Tudo o que a pessoa viveu, então compra o bastidor completo, compra o palco, mas compra a coxia, Uhum. para que você realmente saiba. Então, em vez de você gastar energia desejando esse palco alheio, foca no teu. Isso. Foca no teu processo, busca conhecimento, porque eu tenho certeza que você vai expandir. Sim. Não tenha pressa. Pressa é diferente daquela Isso. coisa que as pessoas acham que precisa acontecer, que é velocidade. Acho que quando a gente tem pressa, quando a gente tem É velocidade, isso diferente. acaba que às vezes atrapalha. Então, foca Uhum. no que você está fazendo. A tua hora chega. Às vezes Sim. demora um pouquinho, mas eu garanto que quando ela chegar, vai valer a pena. E eu digo isso porque eu falo para mim também. Sim. A gente passa por altos e baixos. A gente quer desistir às vezes, mas depois você, opa, peraí, me centralizei aqui. É. Vamos lá e Respira. vamos seguindo. O que eu preciso fazer? Eu Sim. sei que eu funciono assim, eu sei que eu preciso disso. Eu tenho que ter Isso. os meus momentos de pausa, porque eu preciso Uhum. ter o meu respiro. Eu costumo sempre falar, nós somos a base, né? Muitas vezes somos as Isso. bases da nossa família, como filha, como sobrinha, como esposa, nós somos uma base. Sim. A mulher, ela tem esse poder Exato. de ser aquele pilar, como você falou no Verdade. início. Não é porque a gente tem um marido e ele já tá, sei lá, Uhum. X profissão, já tá bem, não significa que você não vai incentivar. Isso. Mas para você incentivar, você tem que ser um Precisa pilar. também. Você também precisa se cuidar. E é uma das coisas que eu mais bato na tecla, principalmente com a parte da imagem, da consultoria. A mulher, quando ela vem, ela se apresenta, eu sou mãe, eu sou isso, e por último, eu sou Mulher. Juliana. Mulher, não amor, você é primeiro Juliana. Depois você é profissional, você é esposa e por último mãe. Ju, que absurdo, não, cara. Você foi primeiro o Uhum. quê? Mãe? Nossa, que egoísta. É, não, cara. Você primeiro foi quem? Tainá. Depois de Exato. Tainá, você foi o quê? Até você ser Isso. esposa. Porque essa é a É a ordem. Quando a construção. gente não tem essa construção, aí o que que ela faz? Vai sair o marido e os filhos. Aí ela vai lá no guarda-roupa, separa a roupa dos filhos, separa a roupa do marido. Ah, não. 5 minutos eu me Qualquer arrumo com coisa. qualquer coisa. Só que esse qualquer coisa é o que você está falando o tempo inteiro. Isso. Lá na frente ele pesa. Muito. E Muito. muito. E aí, quando você vai ver, você tá numa imensidão tão escura de Isso. vazios, que aí você se esquece. E se você não se cuida, se você não se valoriza, se você não se ama, como é que você quer que o teu redor faça isso por você? Funcione. Funcione. Exato. As pessoas às Não vezes tem chegam, né? como. Ai, Ju, eu queria tanto que fulano me amasse, que gostasse. E você faz o quê por você? Aí você quer ser amada, mas você se ama, você se Uhum. cuida. É que nem as pessoas chegam, ai, eu quero ser igual a, sei lá, uma atriz tal, global e tal, com aquele look maravilhoso, certo? Você consegue dar conta? Você consegue fazer esse cabelo todo dia? Você Isso. consegue mudar o cabelo e pagar o preço de X Uhum. vezes no salão, comprar aquele shampoo caro, Sim. comprar aquela maquiagem, sabe? Consegue comprar essas roupas? Não, Ju. Então, cara, vamos ver o que é bom pra você, Isso. adaptar pra Quem é tua você? realidade, porque quem é você? Às vezes a pessoa nem sabe que o global, o que ele tá usando naquele tempo é por conta de uma novela que tem todo um estudo, toda uma persona por trás. Às Uhum. vezes a pessoa nem gosta, às vezes a gente vê, né? Verdade. Vê uma atriz na novela, vê naquele período ela maravilhosa e quando ela tá sem fazer novela,
ela tá quem? Ela mesma, É. de chinelo, na praia, com a celulite. Isso. E tá feliz, cara, porque essa é a vida real, né? Exato. Então, que a gente possa romantizar menos, mas que a gente também se abrace, né? Sim, é sair dessa comparação, né? E a comparação, ela vem de um traço rígido alto. Então, quando você se conhece, é impossível você não olhar para isso com outros olhos. Eita, peraí, tô me comparando. Aí você começa a trazer construções que te tiram dali. Não, peraí. Isso aqui é do outro. Não, o que ele passou para chegar, como você falou, o que ele passou para chegar ali foi uma coisa. Eu tô em outro lugar, eu tô indo para outro lugar. Por que que eu quero pegar a mesma condução que ele? Não faz sentido. Então, quando eu tô sabendo para onde eu vou, quem eu sou, fica muito mais simples. Você sai dessa comparação. E é aquilo que eu digo, romantize. Romantize a sua vida. Do jeito que você está construindo. Ai, que é a vida de Instagram. Que seja a sua. E não a do outro. Né? Então, assim, vamos trazer o que faz sentido pra gente. Então, não Romantize o possível, né? romantize o possível. Os problemas são problemas, vão existir. E a gente tem que estar preparado. Porque o bônus vem com o ônus, vem tudo junto, como você disse, né? Sim. Então, tem que mergulhar de cabeça. Fazer sentido para você. Pois é, como é importante a gente ter a oportunidade de conhecer outros segmentos profissionais como o seu. Eu sempre costumo falar isso, que a sua voz precisa ser ouvida. Acho o seu trabalho inovador e acho que é uma forma de nós mulheres aprendermos a nos conhecer de uma outra forma. Sim. Depois que eu conheci seu trabalho, a gente começa a entender realmente o poder que a nossa pelve tem. Era uma das coisas que, por mais também, né, coincidentemente, ter feito balé mais de 20 anos, e a gente usa isso, eu nunca tinha parado para perceber algumas analogias que você traz. Sim. Então, como tudo está muito conectado, então nós mulheres temos uma força na qual nós não somos ensinadas a conhecer e muito menos a usar. E quando a gente começa a despertar para isso, que é o que o seu trabalho proporciona para a gente começa a entender a força que a gente tem. Né? Às vezes a gente costuma falar assim, menina, eu passei por tal problema, eu não sei nem de onde veio a minha força. A gente tem essa frase, né? Sim. Só que quando você vê essa força, ela não veio do além, não. Não. Essa força, ela veio de você. Sim. Que algo interno seu ali tá te trazendo Verdade. isso, né? Então, como é bom a gente ter tido a oportunidade de trazer essa temática para cá, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, para as pessoas entenderem sobre esse universo e, acima disso, elas perceberem que sim, elas têm uma força interna e que elas só precisam ir até você para que elas consigam, né? Exato. Realmente exalar e transbordar, porque eu acho que estamos no mundo para isso. Transbordar o melhor que a gente tem. Então, queria agradecer você, Thay, por ter participado desse episódio. Foi uma honra enorme ter você aqui. Prazer Muito meu. obrigada. Obrigada pela oportunidade, porque realmente muitas pessoas precisam saber que isso existe, né? E passar, quem sabe, pelo processo. Hoje eu tenho a mentoria, tenho atendimentos individuais que vão no seu ritmo, no seu tempo, mas que eu trago verdades. Então, quem tiver disposto, pode vir que a gente vai cuidar. Sempre com muita leveza, mas também indo com profundidade, que a gente precisa. Chegou a hora, né, de trazer essa consciência. Que bom, que bom. E nós mulheres merecemos. Verdade. Precisamos muito. pensar sempre nisso. Verdade. Então, se esse episódio fez sentido para você, aproveita e compartilha ele com outras mulheres, que ele foi super especial. Fiquei muito honrada de ter recebido o Tainá para a gente trazer essa temática. E mais uma vez, não esquece de seguir o nosso canal para poder estar acompanhando os próximos episódios. Tchau, tchau!